Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Thalia e eu estou aqui para juntos nós meditarmos na palavra do Senhor. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, né? Aqui embaixo, clica ali no botãozinho de se inscrever. Ativa o sininho para você receber as notificações sempre quando a gente colocar um vídeo novo, para que você seja notificado, avisado. Curte, comenta, compartilha. Se essa palavra falar com você de alguma forma, se você lembrar de alguém, envia para essa pessoa, para que o evangelho de Cristo seja propagado, né, para todas as gerações, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E se você tiver uma Bíblia, eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, para que junto a gente possa meditar. Amém? Então vamos lá, né? Hoje nós vamos meditar no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo 5, do versículo 21 em diante. E o título, né, deste sim, a filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que Jesus estava passando de um lado para o outro num barco, e quando ele chega ali à beira da praia, do mar, né, já havia uma multidão que o esperava. E dentre esta multidão, né, vem rompendo entre a multidão um homem, um principal da sinagoga. Sinagoga era o nome que se davam ao templo, né, onde as pessoas se reuniam. Era pequenas congregações onde as pessoas se reuniam para pregar o evangelho, para cultuar a Deus. E Jairo era uma pessoa importante dentro das sinagogas, dentro desses locais onde se pregava a palavra de Deus. E ele se prostra diante de Jesus e fala para Jesus: mestre, vamos até a minha casa, porque a minha filha, ela tá doente, ela tá acamada, ela tá quase morta. E Jesus imediatamente o segue. É interessante porque se Jairo está sempre ali presente nas sinagogas, ele provavelmente já conhecia Jesus, já tinha ouvido Jesus pregar, já tinha muito provavelmente visto Jesus operar milagres. Então ele se prostra diante de Jesus e pede para que Jesus vá até a sua casa, porque naquele momento ele precisava de um milagre, a sua família, a sua filha precisava de um milagre da parte de Deus. Então Jesus começa a segui-lo, mas de outro lado, havia uma mulher que fazia 12 anos, que tinha uma enfermidade, um fluxo de sangue. E aquele fluxo de sangue, ele não parava. A Bíblia vai dizer que ela havia padecido muito e ela já havia gastado tudo que ela tinha com vários médicos. Mas nada adiantou. A sua enfermidade só piorava. E para você entender melhor esse contexto, naquela época, as mulheres, no seu ciclo menstrual, ela ficava separada da família, porque ela era considerada imunda, porque ela estava sangrando. Então, tudo aquilo que ela tocava, ninguém podia tocar, porque se tornava imundo. Então, essa mulher, quando começa a ter essa enfermidade, automaticamente ela tem que ser afastada da população. Então ela é colocada em um lugar onde somente há pessoas tecnicamente naquela época consideradas imundas, pessoas com anomalias, pessoas com alguma enfermidade, pessoas deficientes. E aquela mulher então é colocada ali naquele lugar, discriminada da população, mas ela ouve falar de Jesus. E ela dizia no seu coração: se eu tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, isso é muito forte. Porque naquele lugar onde ninguém passava, naquele lugar onde era discriminado pela população, o evangelho de Jesus chegou até lá. A fama de Jesus chegou até lá. E aquela mulher ouviu falar de Jesus. Ela nunca tinha visto ele, ela nunca tinha contemplado as suas pregações e nem os seus milagres, mas ela ouviu falar que ele curava.
Ela ouviu falar que ele era o Filho de Deus. E ela acreditou. E ela disse, se tão somente eu tocar nas vestes dele, eu sararei. Eu não preciso ver a face dele. Ele não precisa me ver. Ele não precisa me tocar. Eu creio que se eu tocar num pedacinho das vestes dele, eu serei curada. E aquela mulher que passava 12 anos da sua vida, que ela tinha um sangramento, provavelmente ela era uma pessoa que tinha anemia, tinha imunidade baixa. Provavelmente quando as pessoas olhavam para ela, reconheciam e percebiam que ela era uma pessoa doente. Então ela, com certeza, ela deve ter se disfarçado, ela deve ter colocado, quem sabe, uma capa para que ninguém a visse, para que ninguém tentasse a impedir. E ela começa a romper a multidão por trás de Jesus, para que ninguém a visse. E quando ela chega ali e ela vê ele de costas, ela toca nas vestes dele. E na mesma hora, imediatamente, a Bíblia diz que ela sentiu no seu corpo que havia sido curada. Aleluia, glória a Deus. E aí ela já vai saindo de mansinho para ir embora. Por quê? Porque ela já tinha recebido o que ela tanto queria, ela tinha sido curada, deu tudo certo, tudo saiu como ela havia planejado. Mas aí Jesus para a multidão. E ele olha para a multidão e fala assim, e pergunta, quem me tocou? E eu imagino o coração de Jairo, mas como assim? Eu tô aqui precisando de uma emergência e Jesus para a multidão para perguntar quem o tocou. A multidão aperta. É claro que as pessoas o tocam o tempo todo. O interessante é que enquanto a multidão o apertava, alguém o tocava. Há uma grande diferença entre o apertar e o tocar. Porque havia uma multidão que seguia Jesus e apertava Jesus porque estavam curiosos. Mas havia uma mulher em meio à multidão que o tocou. Porque teve fé e acreditou que ele seria capaz de realizar um milagre na vida dela. Só que Jesus não vai deixar aquela mulher voltar para casa desse jeito. E ele olha para a multidão e continua olhando e perguntando, quem me tocou? E os discípulos falam para ele assim, mestre, a multidão te aperta. E Jesus responde, não, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Deixa eu te falar um negócio, ninguém toca em Jesus e sai despercebido. No exato momento em que você toca Jesus, Jesus te vê, Jesus te enxerga. E ele sabia quem o havia tocado. Mas ele queria que a história daquela mulher fosse contada. Ele queria que a multidão visse aquela mulher. Ele queria que a multidão contemplasse a fé daquela mulher. Ele queria que a história dela fosse lembrada para acrescentar na minha vida e na sua. Então a Bíblia diz que ela se apresentou diante de Jesus temendo e tremendo. Por quê? Porque ela ficou com medo. Ela nem podia estar ali. Ela era uma pessoa imunda. Ela não tinha o direito. Ela não poderia sequer chegar perto de Jesus, que dirá tocar nele. E a Bíblia diz que temendo e tremendo, ela se prostra aos pés de Jesus e ela conta toda a verdade. E Jesus olha nos olhos dela e fala assim, filha, vá em paz. A tua fé te salvou. Sabe o que Jesus está dizendo? Você veio para buscar cura. Você veio para buscar milagre. Mas você vai voltar com o milagre, com a minha paz, que excede todo entendimento, e com a minha salvação. A gente se encontra na eternidade, porque você teve fé. Aquele que crê será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Aleluia, glória a Deus. Não fica você pensando que vai tocar Jesus, vai receber o teu milagre e vai embora para casa. Não, o que Deus tem para fazer na sua vida é muito maior do que aquilo que você planejou, do que aquilo que você desejou.
Volta para casa de cabeça erguida. Pode tirar essa capa, pode mostrar o seu rosto à multidão, porque você foi curada. E você foi salva pela graça de Jesus Cristo. Aleluia! Eu fico imaginando o coração daquela mulher, a alegria daquela mulher. Só que em meio àquela alegria, aquele temor que caiu sobre aquele povo, vem chegando alguém com uma má notícia. Vem chegando ali amigos, pessoas conhecidas de Jairo. E eles falam assim: Jairo, a sua filha está morta. Por que ainda perturbas o mestre? E eu fico imaginando o coração de Jairo naquele momento. Uma pessoa que acabou de presenciar um milagre, uma restauração na vida de alguém. Alguém que estava feliz, radiante, com a sua fé fortalecida. E de repente vem como que uma nuvem negra e despedaça o coração de Jairo. E ele recebe a notícia que a sua filha, que estava quase morta, agora já morreu, já perdeu a vida. E Jairo fica sem palavras. Mas Jesus olha para ele e fala assim: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. E Jesus impede a multidão de continuar o seguindo. Jesus chama apenas 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E fala assim: vamos, Jairo. E a multidão fica ali sem entender nada. Mas o que eles vão fazer lá? É capaz que Jesus vai lá fazer uma oração pelas pessoas, porque a menina já morreu. Hoje não deu certo. Hoje Jairo perdeu. E aí quando eles chegam ali na casa de Jairo, a palavra de Deus vai dizer que haviam muitas pessoas chorando e pranteando. E aí Jesus entra na casa e fala assim: a menina não está morta, mas dorme. E as pessoas que estavam chorando, que estavam pranteando, começam a rir dele, zombar dele. E isso intrigou muito meu coração, porque como que alguém que está triste, de repente começa a rir e debochar? É porque, na verdade, aquele choro não era de tristeza. Era como que uma máscara. Era uma multidão que estava ali na casa de Jairo, fingindo que estava sentindo a dor dele, mas não estava sentindo nada. E Jesus não permite que essas pessoas presenciem um milagre na vida de Jairo. E eu entendo que há milagres que Deus vai expor. Há momentos da sua vida que você vai tentar esconder, mas Deus vai fazer questão de mostrar para o mundo, para que as pessoas te conheçam, para que as pessoas saibam do teu testemunho e da sua história. Mas há milagres que vão ser realizados no secreto. Porque vai ser tão grande, vai ser tão tremendo, que a multidão não vai ser capaz de interpretar. Então Jesus impede que elas vejam, para que só você e as pessoas íntimas presenciem. Mas vai ser tremendo, vai ser maravilhoso. E elas só vão ver o resultado. Quem estava de fora zombando só vai ver o resultado. Aleluia! Glória a Deus! E aí Jesus entra naquela casa, chama a mãe e o pai da menina, Pedro, Tiago e João, fecha a porta e vai até onde a menina estava deitada. E a menina já estava morta, já não havia mais vida. E Jesus pega na mão daquela menina, que a Bíblia diz que tinha 12 anos, e fala para ela assim: Talitá cum, que quer dizer, que significa: menina, jovem, cordeirinha, levanta-te. E aquela menina imediatamente abriu seus olhos, se levantou e andava. E Jesus fala para eles assim: olha, não conta para ninguém o que aconteceu aqui e dá de comer para ela. Ela abriu os olhos, se levantou e foi comer. Porque Jesus não faz nada pela metade.
Ele faz a obra por completo, ele faz o milagre por completo. E eu profetizo na minha e na sua vida, em nome de Jesus Cristo, que a boa obra do Senhor vai se concretizar nas nossas vidas por completo. Que esta palavra ela tenha falado ao seu coração. E que Jesus, em seu infinito amor, em sua infinita graça, venha nos alcançar. Amém? Quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela rica oportunidade de estarmos aqui, de poder nos alimentar da palavra do Senhor. Continua nos abençoando, nos fortalecendo e aumenta a nossa fé, para que possamos presenciar nas nossas vidas, na vida da nossa família, os milagres da parte do Senhor. Nos direciona, faz em nós aquilo que o Senhor quiser fazer. Eis-nos aqui. Exponha-nos quando for necessário e nos esconda quando for necessário. Mas cumpra em nós a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. E assim eu já te agradeço. Obrigado. Amém. Que Deus te abençoe e que Ele te conceda paz e prosperidade.